Quando e se o Twitter sair do ar? Do ponto de vista teológico, pastoral, o que acontece? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, interaja com os links que estão aqui na descrição deste vídeo. Muito bem, não vou ficar falando muito do que está acontecendo, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. No momento que eu gravo esse vídeo, o Twitter ainda está no ar e provavelmente no momento em que esse vídeo sair também estará. O meu objetivo aqui não é discursar sobre Elon Musk, não é discursar sobre a transformação de Twitter em X, não é discursar sobre o cumprimento ou não cumprimento das decisões judiciais no Brasil e muito menos criticar o Alexandre de Moraes, não porque eu não possa fazê-lo, sim, eu faço. Gente, eu fui no Monarch Talks, tá? Então, enquanto você tá aí esbravejando e tal, mas o Alexandre de Moraes, ele me censura, eu fui no Monarch Talks, tá? Então você me respeita. Eu tenho uma opinião sobre o caso, obviamente, mas não quero contaminar um vídeo que é feito para falar de teologia e aspectos pastorais com isso. Se você quiser saber a minha opinião sobre o caso, você pode ir num canal de política, que eu não vou falar lá, não tô falando lá, mas você pode conhecer a TV Coyote, o que o menino descabelado lá da TV Coyote fala, em linhas gerais, quando ele fala de STF, de Alexandre de Moraes, eu concordo com ele. Então você pode ir lá se deliciar com os lindos olhos claros do rapaz da TV Coyote e os seus cabelos de Guga Chakra e Milley, sim, ele anda todo descabelado, que a minha opinião tá lá aparecida. Quem sou eu para falar do cabelo de alguém, não é mesmo? Então, se você quiser de política, vai lá na TV Coyote. Teologia, aqui comigo. Bom, e se o Twitter cair? O que isso muda na tua vida? Será que ela muda para melhor? Será que ela muda para pior? Será que a vida do evangélico brasileiro dá uma melhorada, dá uma piorada? E aí? Bom, no fundo, esse vídeo é o que você faz com essa rede social e com as outras, elas estando no ar ou não. Eu elenquei aqui alguns aspectos negativos do Twitter, que eu acho que ele, deixando de fazer parte do seu cotidiano, porque derrubaram ou porque você optou, talvez seja bom. E eu elenquei aqui algumas coisas de como você pode usar positivamente o Twitter. Em primeiro lugar, Twitter/X/rede do senhor Musk, /Starlink antissocial, /rede que baniu Donald Trump, mas depois trouxe ele de volta, mas ele também não quis mais porque fez a dele. Como todas as redes sociais, cara, ele funciona à base de fornecer para você altas cargas de recompensa neurológica, descarga de dopamina, e geralmente uma descarga de dopamina lendo opiniões contrárias à sua que você tem que rebater e ganhar uma discussão, ou lendo opiniões como a sua que vão te dar uma espécie de viés de confirmação daquilo que você já acredita. Em especial quando aquilo carrega uma certa dose de sarcasmo, de ironia alfinetada no outro lado, e um certo humor inteligente. Isso vai fazer com que você se sinta bem e vai te manter dentro da rede. E aí, como qualquer outra rede social, cara, ela é um matador de tempo. Se você tá no banheiro, talvez você fique mais tempo no banheiro. Se você está no seu trabalho, você está perdendo tempo da sua produtividade. Se você está em casa, você poderia estar utilizando esse tempo para estar mais presente com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com quem está lá. E se você eventualmente está tentando dormir, tem uma tela azul na sua frente que vai retardar a sua capacidade de pegar no sono e prejudicar a qualidade do seu sono. E, portanto, aprecie com moderação. Deixando de existir, tá bom, você vai migrar para outros lugares, onde talvez, inclusive, se o uso que a rede social faz dos mecanismos neurológicos de recompensa sejam até mais agressivos, como é o caso dos vídeos curtos, do Reels, do TikTok, do Instagram Reels, né, dos Shorts do YouTube, ou quem sabe do fofinho Kwai, que Kawaii seria fofo, né? Kwai é só Kwai. Né? Enfim, talvez você migre para uma dessas, que até piora. Muito embora o Twitter tenha inserido uma ferramenta de deslizar vídeos curtos também. Como você vai fazer para perder seu tempo e ser menos produtivo?
Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, cara. O Twitter ele não é um bom espaço para reflexão teológica. Ou para qualquer tipo de reflexão mais profunda, em especial na área das humanidades. Por quê? Twitter surge como uma plataforma de microblogging. Eu lembro bem disso porque quando o Twitter surge, eu era repórter esportivo ainda e as estrelas da NBA aderem muito rapidamente a ele. E se torna o Twitter uma espécie de fonte de informação para a gente produzir notícia, digitar e subir no portal. Na época eu trabalhava no meu próprio site de notícias de basquete. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar com a internet muito cedo. Eu tive o meu próprio portal junto com outros sócios de noticiário de basquete, principalmente de NBA. Na época, muito tempo atrás, nós fornecíamos, a gente era um site parceiro, a gente fornecia o conteúdo de basquete para o universo online, sim, o UOL. E aí, quando o Shaquille O'Neal tweetava alguma coisa, aquilo podia virar uma notinha, uma notícia que ia para a home do UOL e eu ia ganhar muitos views fazendo aquilo. Microblogging, curto, rápido, declarações muito rápidas para fazer você pensar em algo, quiçá declarações provocativas. Quando a gente está falando do Shaquille O'Neal, quando a gente está falando do LeBron James, cara, uma declaração curta de esportes. Agora, se a gente está falando aí de reflexão séria na área das humanidades, que é o caso da teologia, cara, a maior parte das coisas você precisa de algumas páginas para explicar o que você quer dizer. Então, passa longe de ser um espaço bom para reflexão teológica. Inclusive, pseudo-intelectualidade ganha ares de sabedoria dependendo de quem posta. Na época, a gente chegou até a fazer uma espécie de laboratório. A gente criou um perfil fake de um teólogo famoso e começou a colocar frases soltas desse teólogo sem nenhum sentido. Isso, tô falando de 2010, 2011, sei lá, não vou lembrar aqui quando que o Twitter foi fundado, mas eu tô falando bem lá do comecinho, tá? E cara, gente importante da teologia no cenário brasileiro começou a retweetar frases completamente sem sentido, só porque o nomezinho do perfil era um nome famoso. A gente tirou isso do ar na época. Tá? Tô confessando aqui um pecado, talvez. Mas o ponto é, cara, fizemos o teste por algumas semanas e, empiricamente falando, é assustador. Você posta frases completamente sem sentido. Não era uma parada com significado relevante. Era simplesmente um amontoado de palavras difíceis debaixo de um nome famoso. E aquilo ganhou tração. Rapidamente o perfil chegou. Olha, ele ficou algumas semanas no ar e nós derrubamos. A gente tá falando do comecinho do Twitter, tá? Em algumas semanas no ar o perfil chegou a 5 mil seguidores. Não é um espaço para reflexão teológica, porque não tem reflexão ali. Tá? Não é um bom espaço para debates em geral. Então, outro ponto aqui. Não é um bom espaço para debates em geral. Por que não é um bom espaço para debates em geral? Precisamente por causa do mecanismo neurológico de recompensa que alimenta os usuários da plataforma. Porque as pessoas, de maneira geral, e isso inclui a mim, inclui a você, quando a gente não está deliberadamente pensando muito naquilo que a gente está lendo, quando a gente entra desarmado, é isso que eu estou querendo dizer, quando a gente entra assim, só por diversão, quando você está usando o Twitter no banheiro, é isso que eu quero dizer. A gente está buscando viés de confirmação para aquilo que a gente já acredita, a menos que a gente esteja muito deliberado e consciente, falando, não, peraí, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Ou então a gente busca uma boa refutação daquilo que a gente não acredita. Quiçá provocativa. Tá? E isso para o debate em geral pauperiza o debate, transforma o debate em circo, vira uma coisa circense. É quem é capaz de produzir mais riso, é quem é capaz de produzir mais claque.
Basicamente é isso. Então ele pauperiza o debate. O Twitter é uma péssima ferramenta para reflexão e é uma péssima ferramenta para debate, porque o debate vira circense, quando não um festival de carniça. Uma guerra, uma pequena guerra. A maioria dos modelos de debate eu sou contra, tá? Porque debate é uma péssima ferramenta para a gente conhecer a verdade. E uma ótima ferramenta para a gente conhecer a habilidade dos debatedores, a habilidade retórica dos debatedores. Então, debate de maneira geral, eu sou contra. Seja debate de televisão, seja... Debates não são boas ferramentas epistemologicamente para conhecimento. Agora, no Twitter isso é elevado à 15ª potência. Tá? Então, o Twitter não é um bom espaço para reflexão teológica, não é bom para debates em geral. Alimenta o mecanismo de recompensa neurológico de maneira muito intensa, faz você perder tempo, e perder tempo se militarizando, perder tempo com beligerância, perder tempo se tornando mais radical naquilo que você já acredita. O Twitter não é um bom espaço tampouco para militância. E ele é muito usado para isso, né? E quando eu falo de militância, eu posso falar de uma militância pro lado da direita, pro lado da esquerda, que tá lá no Twitter, no X o tempo todo. Mas eu poderia falar da militância de qualquer causa, de qualquer pauta, inclusive pautas cristãs, inclusive pautas da sua igreja. O Twitter ele não é um bom espaço para militância, porque ele providencia uma coisa muito boa para militância, que é a percepção de um assunto. Então você quer falar, por exemplo, de saneamento básico de um determinado bairro que não tem. E você vai lá e joga aquilo no Twitter, bota uma hashtag, reclama com alguém, e se você for muito agressivo, vai levantar a percepção daquele assunto ali. E quem sabe até a prefeitura resolva ir no teu bairro e dar saneamento básico pro teu bairro. E se fala assim, poxa vida, não é bom o espaço para militância? E o Twitter de fato produz isso. Produz esse constrangimento a figura pública, e essa figura pública pode ser figura pública do ponto de vista político, pode ser figura pública porque é uma celebridade, pode ser figura pública na pessoa jurídica de uma empresa, o serviço da empresa tal não funcionou direito, sei lá, você comprou passagem de ônibus com a Itapemirim e o ônibus não saiu na hora e você reclamou tal. Gera um constrangimento para Itapemirim, gera um constrangimento para o prefeito, no caso do saneamento básico. Então, levanta a percepção pública daquela pauta, daquele assunto. Para isso ele é bom, só que tem um problema. Muita gente começa a perceber que para isso a ferramenta funciona bem. Então, o Twitter rapidamente se torna uma ferramenta de sinalização de virtude por causa da militância. Então, eu sou uma pessoa boa porque eu estou reclamando daquele problema que aflige muitas pessoas. E aí, quando muitas pessoas começam a sinalizar virtude, o que acaba acontecendo? A percepção daquele assunto sensível que é legítima. Então, você quer levantar a percepção da existência de racismo em alguma circunstância. Quando muita gente pega essa pauta do racismo daquela circunstância específica e começa a sinalizar virtude sobre aquele assunto, de repente as pessoas começam a perceber que a militância sobre aquele assunto, sobre aquela circunstância é oportunista. E então você acaba prejudicando aquela pauta que é legítima, porque as pessoas falam, só estão falando dessa pauta aí por puro oportunismo, porque querem aparecer. Então o Twitter ele nem é tão bom espaço para militância, inclusive. Então, se o Twitter cair e voltar, se o Twitter continuar, e você quiser usá-lo, use sabendo que, para reflexão teológica, ele não é uma boa ferramenta. Então, se você quiser promover pensamento ali, não é legal. Ele mata o seu tempo. Ele não é bom para debates, não entre em debates ali. Você pode ver que, se você olhar o meu perfil, faz bastante tempo que eu não entro em debate no Twitter. Às vezes
eu tento convencer uma pessoa que já está interagindo comigo de um determinado ponto de vista, mas eu não faço daquilo público, e se eventualmente no Twitter eu me prestei a te responder, é porque aquela pessoa a quem eu respondi eu considero uma pessoa importante para mim. Eu falo, não, é bom que eu tente pelo menos esclarecer com aquela pessoa, mas eu não uso há muito tempo o Twitter como espaço de debate sobre opiniões divergentes, porque eu vá convencer alguém. Não. Não use o Twitter como militância se você imaginar que muita gente oportunista vai se aproveitar disso. Tá? Essas seriam as minhas percepções sobre o uso do Twitter e do X e teologia, que é um tanto negativo. Agora, existem pontos positivos que, se o Twitter for embora, a gente vai perder um espaço para algumas coisas positivas que ele tem. E eu elenquei aqui duas, mas são só duas, mas são muito importantes. Em primeiro lugar, o Twitter é um espaço relevante e significativo de conexões legítimas e genuínas. Muita gente nesse tempo todo se conheceu por meio do Twitter. Muita gente se tornou amigo por meio dele. O Twitter permite respostas rápidas, que as outras redes sociais muitas vezes não permitem. A gente está em outras redes sociais afogado no meio de tantas mensagens. O Twitter é muito veloz, ele é muito rápido. E dá para eu simplesmente dar um oizinho para alguém que tentou falar comigo. O Twitter ele gera e ele gerou boas conexões. Então, se o Twitter continuar existindo aqui no Brasil, não for derrubado, e você quiser usá-lo de modo saudável, priorize boas conexões que o Twitter pode fazer entre você e outras pessoas. Tá? Isso realmente acontece. Você conhece gente que vale a pena ser conhecida. Tá? E outra coisa é o seguinte, se o Twitter ele não é bom para reflexão teológica, ele é bom para divulgação teológica. Com frequência você vai me ver naquele espaço indicando, por exemplo, livros. Se eu não posso promover uma reflexão profunda por meio do espaço que aquela rede me proporciona, e alguém até pode dizer, tá, Vitor, mas agora, se você pagar, você tem direito a escrever mais. Mas quem é que entra nessa rede para ler mais? Não é o caso. Ela não funciona assim. Agora, eu posso sim divulgar, promover outros espaços de reflexão. Promover literatura, promover leitura mais profunda. Então, para divulgação teológica, poxa vida, li um paper muito legal, conheço um livro muito bacana, nessas conexões, interações, respondendo a outras pessoas, vai lá, lê esse livro aqui, esse livro eu acho que vai te ajudar. Tem gente que não gosta de receber esse tipo de recomendação porque acha meio pedante. Escreve de um jeito que não seja. Tá? Aí eu acho que se o Twitter cai, a gente perde um bom espaço de divulgação científica e, no caso nosso aqui da teologia, divulgação teológica. Tá? Nos anos, sei lá, 2016, 2017, eu comecei a seguir bastante gente ali no Twitter que é da área acadêmica de teologia ao redor do mundo. E, cara, eu aprendi muita coisa com isso. Por quê? Porque eles indicavam muitas coisas, podcasts, papers que eles tinham publicado. Conheci muita gente importante desse jeito. Estabeleci conexões com pessoas ao redor do mundo, professores de universidades ao redor do mundo, pelo Twitter. Algumas pessoas que eu posso, inclusive, chamar de amigos. O Dr. Nijay Gupta, por exemplo, né? Em menor grau, Drew Johnson, enfim. E é uma pena que uma boa parte desses eruditos, desses acadêmicos, não tem mais usado seus espaços ali para divulgação teológica. Me parece que eles foram consumidos pelas beligerâncias políticas, polêmicas e militantes do momento. E então o que a gente vê lá é um pé de guerra. E não mais uma oportunidade para ler artigos acadêmicos e conhecer pesquisas, mas um espaço de sinalização de virtude. Pró-Israel, pró-Palestina, pró-Trump, pró
Kamala Harris, por aí vai. Se o Twitter cair, se o Twitter voltar, use com moderação e tente lembrar desse vídeo aqui. Promova conexões, não ganhe inimigos. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.